Boa noite a todos. Você está assistindo ao ATV Notícias em Português, em que contamos da guerra em larga escala na Ucrânia e outros acontecimentos globais. Apoie o nosso trabalho inscrevendo-se no canal e ativando o sininho. Hoje, 29 de agosto, abordamos o seguinte. Estados Unidos aprova mísseis Erin para a Ucrânia. China, Coreia do Norte e Rússia formam uma aliança de ditaduras. Linha de frente na Ucrânia. Atualização sobre as batalhas mais intensas. O Departamento de Estado dos EUA aprovou uma possível venda militar estrangeira para a Ucrânia envolvendo munições lançadas por via aérea e equipamentos associados, no valor estimado de 825 milhões de dólares, segundo um comunicado de Agência de Cooperação em Segurança de Defesa ao Congresso. Segundo o acordo proposto, a Ucrânia receberia até 3.350 mísseis Erin, munição de ataque de alcance estendido. O pacote também inclui contêineres para mísseis, equipamentos de apoio, peças de reposição, sistemas de planejamento de missão, documentação classificada e não classificada, treinamento e suporte logístico. Essa venda proposta apoiará os objetivos de política externa e segurança nacional dos Estados Unidos, melhorando a segurança de um país parceiro que é uma força para a estabilidade política e o progresso econômico na Europa. A venda fortalecerá a capacidade da Ucrânia de enfrentar ameaças atuais e futuras, equipando-a para missões de autodefesa e segurança regional. A Ucrânia não terá dificuldades em incorporar esses itens e serviços às suas forças armadas. Publicação pela Agência de Cooperação de Segurança e Defesa, DSCA, dos Estados Unidos, no site oficial. De acordo com o Departamento de Estado, a venda tem como objetivo fortalecer a capacidade de defesa da Ucrânia e melhorar a segurança regional, alinhando-se com objetivos de política externa dos Estados Unidos. O sistema Erin, desenvolvido com parceiros da OTAN, foi projetado para implantação rápida e escalabilidade. A Ucrânia financiará a compra com recursos da Dinamarca, Países Baixos e Noruega. O Erin é um desenvolvimento recente dentro do programa da Força Aérea dos Estados Unidos para criar mísseis de cruzeiro de longo alcance e baixo custo, projetados para integração com plataformas tanto nos Estados Unidos quanto na Ucrânia. Os testes incluíram 7 ensaios aerodinâmicos de motor completos, 3 testes de posição fixa e 2 lançamentos antes de aprovação para a produção. A inteligência ucraniana atacou o complexo de defesa aérea S-400 das Forças Armadas Russas na Crimeia ocupada. A estação de radar S-400 Triumph foi atingida de forma eficaz por drones de ataque. Aqui você pode ver o vídeo do ataque bem-sucedido. O S-400 é amplamente divulgado pela Rússia como um dos melhores sistemas de defesa aérea, mas ainda assim se mostra vulnerável a ataques precisos como este. Além disso, desligar as defesas aéreas sobre o território controlado pelo inimigo permite que mais alvos na região sejam atingidos. No dia 28 de agosto, a Inteligência de Defesa da Ucrânia também realizou com sucesso uma operação especial conjunta no Mar de Azov, próximo à costa de Crimeia temporariamente ocupada. O alvo, um navio russo de mísseis da classe Bayan-M, portador de mísseis de cruzeiro calibre, que na noite anterior havia atingido Kiev em um ataque terrorista. De acordo com a inteligência ucraniana, a unidade especial Shadows utilizou um ataque com drone aéreo para danificar o sistema de radar do navio, enquanto combatentes das forças especiais atacaram diretamente a embarcação. Como resultado desses ataques coordenados, o navio de mísseis russo, que operava na Baía de Temruk, uma zona dentro de alcance potencial de lançamento do calibre, sofreu danos significativos e foi forçado a deixar sua área de patrulha de combate. Combatentes da Unidade Especial da Diretoria Principal de Inteligência, GUR, do Ministério da Defesa da Ucrânia, Primari, Fantasmas em português, danificaram o radar do navio com um ataque de drone aéreo, enquanto as forças especiais do Departamento de Operações Ativas do GUR, do Ministério da Defesa da Ucrânia, atacaram a lateral do portador de calibre. Como resultado dos ataques, o navio de mísseis russo, que se encontrava na Baía de Temryuk, em uma zona de possível lançamento de calibre, foi danificado e forçado a deixar a área de serviço de combate. Os combates armados continuam. Da publicação da Inteligência de Defesa da Ucrânia no Telegram. Ataques contínuos, com drones e mísseis de produção nacional, combinados com os fornecimentos vindos dos aliados da Ucrânia, como já mencionamos mísseis Erin para os caças F-16, representam uma das únicas garantias sólidas de segurança para a Ucrânia.
uma garantia que ninguém pode retirar. A capacidade de se defender e de revidar, ou até mesmo de agir preventivamente, caso haja tal necessidade. Ao celebrarmos os êxitos armados de defensores ucranianos, lembramos também os momentos sombrios da nossa história militar. Refiro-me à tragédia de Ilovaisk, o cerco de exército ucraniano em 2014, na região de Donetsk, próximo à cidade de Ilovaisk. Foi naquela época que a Rússia iniciou esta guerra de agressão contra a Ucrânia, no Donbass, e anexou a Crimeia. Foi o ano em que a guerra se acendeu. Em agosto de 2014, uma das batalhas mais horríveis para o exército ucraniano na guerra de Donbass se desenrolou perto da cidade de Ilovaisk. Os combates duraram quase um mês, de 6 a 29 de agosto, e ficaram registrados na história como o cerco de Ilovaisk. O exército ucraniano perdeu 366 soldados, 429 ficaram feridos com diferentes graus de lesões, e 300 foram capturados pelo inimigo. Este episódio levou o lado ucraniano a aceitar os termos do cessar-fogo de Minsk, assinado em 5 de setembro de 2014, na capital bielorrussa. Todos os anos, em 29 de agosto, honramos a memória de todos os nossos soldados caídos, defensores da Ucrânia que morreram em batalhas pelo nosso Estado, pela nossa Ucrânia independente. Essa batalha pelo direito da Ucrânia de existir vem acontecendo desde 2014. Desde 2022, os ucranianos têm se defendido em uma guerra em larga escala. Este é um caminho extremamente longo e difícil de coragem. E não esquecemos graças a quem a Ucrânia permanece de pé. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Este dia marca 11 anos desde os acontecimentos históricos de Ilovaisk, quando a saída dos soldados ucranianos foi discutida e assinada em um tratado com Moscou. Eu repito, estava oficialmente acordado no papel. E ainda assim, como sempre, os russos traíram o acordo, assim como qualquer outro tratado assinado. E apenas hoje, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, divulgou a lista oficial de exigências russas para um cessar-fogo. Aqui está. Из того, что оно, в числе прочего, должно включать Deve incluir desmilitarização, desnazificação, um status neutro, não alinhado e não nuclear para a Ucrânia, reconhecimento das realidades territoriais, garantia dos direitos da população étnica russa e de língua russa, e o fim da perseguição à ortodoxia canônica. Assim, a base da garantia de segurança deveria ser a conquista de um entendimento comum que leve em conta os interesses de segurança da Rússia, e não o desejo de transformar a Ucrânia em algum tipo de animal. Mais uma vez, essas são as palavras de Ursula von der Leyen. Segundo ela, a Ucrânia deve se tornar um porco-espinho de aço. Isso deve servir como um forte lembrete para todos que ainda acreditam que algum tipo de tratado de paz negociado com a Rússia, se assinado no papel, os impedirá de, basicamente, qualquer coisa. A segurança ucraniana e europeia está apenas em nossas mãos e em nenhum outro lugar. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China, nenhum líder ocidental estará entre os 26 chefes de Estado e de governo estrangeiros que participarão no desfile na próxima semana, com exceção de Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia, que é um membro da União Europeia. O presidente Xi Jinping irá inspecionar dezenas de milhares de tropas na Praça Tiananmen neste dia, acompanhado por dignitários estrangeiros e líderes chineses senhores. O desfile, que será um dos maiores da China nos últimos anos, também exibirá equipamentos de ponta, como caças, sistemas de defesa antimísseis e armas hipersônicas. Entre os líderes que assistirão pessoalmente ao desfile estará o líder sérvio, Aleksandar Vučić, o autoproclamado presidente, entre as aspas, da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, os presidentes do Irão, Masud Pezeshkian, da Indonésia, Prabowo Subianto, e o presidente da Assembleia Nacional da Coreia do Sul, Woo Woo-sik. Em meio ao crescimento das capacidades militares da China, os três líderes estão mostrando considerável solidariedade durante o desfile no dia da vitória, em 3 de setembro, escreve a publicação The Guardian. O líder norte-coreano Kim Jong-un e o ditador russo Vladimir Putin estão, segundo relatos, entre mais de 20 líderes estrangeiros, incluindo o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, programados para participar de um desfile militar na China na próxima semana, em comemoração aos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, após a rendição formal do Japão.
O desfile, organizado pelo presidente chinês, deu ao líder do regime mais sancionado do mundo, o ditador Putin, a oportunidade de aparecer ao lado de outros líderes mundiais que estão promovendo a ordem mundial alternativa que Xi e Putin têm buscado criar. Na guerra em curso da Ucrânia contra a Rússia, a linha de frente perto de Pokrovsk, na região de Donetsk, permanece a mais intensa, com as forças ucranianas repelindo mais de 40 ataques russos diariamente. Apesar dessas mudanças táticas, a Rússia continua incapaz ou relutante de encerrar a guerra, prosseguindo com seus esforços para capturar e manter territórios a serem usados como moeda de negociação em futuros acordos. Saiba mais sobre a situação real na linha de frente em nossa reportagem especial para você. As forças de defesa da Ucrânia continuam resistindo ao ataque implacável do exército russo, infligindo pesadas perdas ao inimigo. A situação permanece mais crítica no eixo de Pokrovsk, onde os defensores ucranianos estão repelindo mais de 40 ataques por dia. Segundo o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrsky, o exército russo está utilizando a tática dos 1000 cortes, realizando investidas com numerosos pequenos grupos de infiltração. Na prática, muitos desses grupos são esquadrões suicidas. O inimigo está utilizando a chamada tática dos 1000 cortes, ou seja, uma ofensiva em ampla frente com pequenos grupos de assalto. Após uma série de medidas decisivas, incluindo o redesdobramento de forças e recursos adicionais das nossas unidades aerotransportadas, limpamos áreas povoadas e trechos do terreno, e o ânimo vitorioso do inimigo se transformou em desespero. As postagens deles nas redes sociais mudaram de rumo à vitória para cercados acabou. Assim, tudo chegou à sua conclusão lógica. Oleksandr Syrsky, comandante das Forças Armadas da Ucrânia, em entrevista à RBC Ucrânia. O Estado agressor concentrou uma força de mais de 100 mil soldados nas proximidades de Pokrovsk. A informação foi divulgada em 23 de agosto pelo porta-voz do Grupo Operacional Estratégico de Tropas Dnipro, Viktor Trehubov, durante uma transmissão no canal ucraniano Suspilny. Uma força tão massiva seria suficiente para lançar uma ofensiva contra um país europeu médio. No entanto, suas tentativas de avanço ficaram estagnadas diante da defesa ucraniana. Se havia 110 mil soldados russos operando na direção de Pokrovsk desde o início, sinceramente, nem sei como descrever com precisão essa escala. Parece que eles reuniram uma horda grande o suficiente para invadir um país europeu médio. Estamos mantendo a linha. Não estamos exatamente contra-atacando ou libertando territórios, mas sim empurrando os russos de volta de onde quer que tentem romper. Às vezes, a arrogância deles joga contra eles mesmos, como no caso do avanço em direção a Dobropilha. Eles foram longe demais, avançaram além do que deviam, e foram destruídos lá. Viktor Trehubov, porta-voz do Grupo Operacional Estratégico de Tropas Dnipro, da Ucrânia, em declaração ao Suspilny. Segundo a inteligência ucraniana, Putin estabeleceu 2 prazos para que seu exército capturasse todo o território da região de Donetsk. Primeiro até o outono de 2022 e depois até 1º de março de 2023. No entanto, nenhum dos planos teve sucesso. Desde o início de julho de 2022, quando Lysychansk foi capturada e toda a região de Luhansk ficou sob ocupação, o avanço das forças russas no Donbass foi de apenas alguns quilômetros, até que a Ucrânia lançou uma contraofensiva no outono daquele ano. O agressor tenta alcançar as fronteiras administrativas das regiões de Donetsk e Luhansk há 3 anos. O inimigo não parou suas ações ofensivas. Continuam atacando constantemente. Os russos tentaram repetidamente avançar sobre a aglomeração de Pokrovsk. Quando isso falhou, tentaram se deslocar para o sul, já que aquela área tem menos desenvolvimento urbano e menor densidade populacional. Foi lá que conseguiram romper em alguns pontos e mudaram o foco para a direção de Novopavlivka. Os russos não estão agindo estrategicamente. Estão apenas tentando infiltrar-se onde quer que encontrem uma brecha. Yuri Sirotyuk, sargento sênior, 5ª Brigada de Assalto Separada de Kyiv, em entrevista ao canal de TV ucraniano Expresso. A Rússia não está pronta para encerrar a guerra. Continua avançando em várias outras áreas, com o objetivo de conquistar e manter territórios que possa, posteriormente, usar como moeda de troca em negociações. Nenhum território pelo qual lutaram no campo de batalha pode ser cedido, afirmou o representante permanente dos Estados Unidos na Organização do Tratado do Atlântico Norte, Matthew Whitaker, durante uma transmissão da CNN em 10 de agosto, antes da reunião de Putin com Trump no Alasca. Lá, Putin mais uma vez insistiu em suas condições: congelar as linhas de frente em troca da retirada das tropas ucranianas do Donbass.
Enquanto isso, a Ucrânia está trabalhando para negar à Rússia oportunidades mesmo em sua retaguarda, atacando refinarias de petróleo que fornecem combustível para o exército russo. Reportagem de Alexandra Zaslavich para UATV Notícias. Este é tudo para hoje. Se achou as informações interessantes, inscreva-se no nosso canal e deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima edição.